Hoje, um pouquinho antes do horário habitual, Fernanda Muzardo aqui na CBN, aliás, vai trazer aqui um tema sugerido por um ouvinte, não é isso, Fernanda? Boa tarde para você. É isso, é um tema sugerido pela Gabriele, ela tem uma loja ali em Mandirituba. Opa. E ela nos ouve, nos acompanha e pediu para que falássemos sobre as segmentações. Quais as melhores? Ela pergunta o seguinte: qual o melhor público para eu usar numa campanha paga? Então vamos lá. Vamos falar disso. Vamos explicar primeiro que essas segmentações, que o Facebook, o antigo Facebook Ads, ou para quem ainda não está familiarizado com o termo, as campanhas pagas, tanto no Instagram quanto no Facebook, são opções que ele te dá para trabalhar com diferentes públicos. Então, as segmentações dentro das campanhas pagas é a escolha de quem vai visualizar aquele conteúdo. E elas são divididas por tipo, por categorias. Esses tipos de segmentações existem justamente para que a empresa possa, além de testar, também usar em determinados estágios de campanha ou estágios de funil. As segmentações, que eu vou dizer assim, que eu considero super importantes e que recomendo para qualquer negócio que faça um teste. Então, começando pelas segmentações personalizadas, esse é o nome mesmo, segmentações personalizadas. Uma boa segmentação personalizada ela é baseada num mailing, com e-mails, com número de telefone, não é regra, mas para começar, um mailing com 500 contatos já ajuda. Só lembrando que para usar um mailing, usar dados de clientes, você precisa da autorização desses clientes e precisa seguir com o que diz a LGPD. Outra segmentação personalizada também é um público baseado em que acessou o site ou uma determinada área do site, usando o pixel da Meta. Mais uma vez, LGPD precisa estar em conformidade também no site. Essas duas segmentações, que são públicos personalizados, com elas também é possível criar um público semelhante. Esse tipo de segmentação semelhante, ela também tem um outro nome, conhecida como lookalike. Usa como referência a origem dos públicos que eu citei, por exemplo, mailing, site. Como funciona essa semelhança? Quando você usa públicos personalizados, é como se o Meta Ads tivesse um norte para buscar em toda a rede de usuários pessoas que são semelhantes nos quesitos de comportamento e de consumo. Porém, essas pessoas estão espalhadas por todo o Brasil. É como se você pedisse para ele colocar essas pessoas em caixas. Vamos dar um exemplo bem prático para quem nos acompanha. A Joyce comprou um produto meu. Eu tenho o e-mail da Joyce ou o WhatsApp da Joyce. Agora eu quero vender para as outras Joyces que eu não conheço, mas que sei que pessoas iguais, elas podem querer comprar os mesmos tipos de produto. Então eu faço uma grande lista com esses meus clientes, com esses dados. Subo esse arquivo no gerenciador de anúncios. E aí o Meta Ads, por sua vez, vai identificar, com base nos dados que ele tem dos usuários, pegando Facebook, Instagram e WhatsApp, quem são os outros que estão espalhados no Brasil, que são iguais em termos de comportamento, interesse e consumo. Aí vai dar essa possibilidade para o anunciante, para a empresa, de trabalhar com esse público semelhante. Porém, só reforçando aqui, o anunciante, essa empresa, não sabe quem são essas pessoas de fato, não tem como você identificar, não tem acesso também a elas, ou algum tipo de conexão, ou algum tipo de dado de alguém. Então, é claro, somente os dados que o próprio anunciante subiu, né, que já era do conhecimento e de posse dele, que vai ter acesso. Mas os demais, esse público semelhante que a Meta conseguiu reunir, ele não tem acesso porque isso parte da privacidade do usuário. Então, não é possível saber, inclusive, qual dos dados que continham naquele arquivo o Facebook usou como referência. Então, o anunciante não tem acesso a nada do usuário, mas consegue trabalhar com este grupo de pessoas. Então, a Meta vai oferecer esse público, criado a partir da origem que você usou, para exibir os anúncios para as pessoas que são semelhantes, porque ele sabe exatamente quem são esses usuários. O mesmo processo acontece com o site. Se a Joyce acessou o meu site e ele possui o pixel da Meta, eu posso criar a origem de quem acessou meu site e pedir para que ele encontre os semelhantes de quem acessou o site. Então, por exemplo, vou pedir para ele encontrar as outras Joyces que estão espalhadas em todo o Brasil, que têm o mesmo perfil de comportamento e de interesse. Essas segmentações são super interessantes de testar, porque elas já trabalham com elementos que partem de uma origem segura, elas partem de uma origem de base de conversão, ou seja, pode ser mais propensas a comprar e converter porque são pessoas muito parecidas.
Um ponto bem importante, atendendo ali a questão de Mandirituba. Quem precisa trabalhar com público regional, ou seja, eu estou falando em território Brasil, mas, puxa, eu sou um negócio local. Quando você vai criar a sua campanha, você escolhe o seu público e aí você pode regionalizá-lo buscando uma cidade específica. Então, ele cria um semelhante a nível Brasil, mas depois você fala, olha, tá vendo esses que você criou a nível Brasil? Agora mostra só para quem está em Mandirituba, quem está em Curitiba e assim por diante. Ou seja, você consegue fazer como se fosse um filtro. Outro ponto, todo planejamento de uma campanha paga começa com quanto se tem para investir. Então, não dá para fazer muita coisa com pouca verba. É como se você quisesse fazer uma maratona de chinelo arrebentado. Tipo, não vai funcionar muito bem. Entendi. Para o caso de verbas mais curtas, aí sim, uma sugestão, as segmentações básicas, mas com bons tópicos de conexão com o público, trazendo o máximo de informação possível, ou até mesmo a segmentação que funciona para negócios pequenos e regionais, são os endereços dos seus concorrentes que você vai conseguir trabalhar muito bem. Então, quem estiver na região de um concorrente, possivelmente é um usuário capaz ali de receber o seu anúncio quando ele estiver usando Facebook ou Instagram, uma rede social. Isso certo, é muito claro. Ficou super claro. Isso realmente é muito comum. Às vezes você entra no Instagram de determinada loja, daqui a pouco o anúncio, o post patrocinado é de qual é de uma loja similar. Exato. É assim porque que funciona. Eu posso usar exatamente, eu posso usar o endereço preciso com raio de até 1 quilômetro e adicionar alguns termos. De repente, é interessado em moda, ou casa, ou carro, enfim. Eu tenho o endereço do meu concorrente, isso lembrando para verbas que são mais reduzidas, ou para você experimentar um público, ou se você tem um negócio super regionalizado. Ótima dica, Fernanda Musardo aqui às terças na CBN. Obrigada a você e obrigada a Gabriele que também enviou essa pergunta. Fernanda. Obrigada, até semana que vem.